Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre os dogmas da igreja. Esse é um tema bem complexo, eu vou procurar resumir aqui, falar de uma maneira muito simplificada, mas é a essência da nossa fé. Antes de falar desse tema, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Bom, os dogmas da igreja, é importante a gente saber, conhecer. Se você não conhece ou não concorda, aí você tem que perguntar, será que eu sou mesmo católico? O católico, ele deve concordar com os dogmas da igreja, porque isso é essencial. O que é um dogma? O dogma é uma verdade revelada sobre a fé absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre a qual não pode pairar nenhuma dúvida. Portanto, dogma não se discute, dogma não se questiona, dogma é um dado de fé, é a doutrina essencial da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma lista de dogmas e nós vamos saber quais são esses dogmas. Então, a Igreja Católica, ela proclama a existência de muitos dogmas, sendo 44 o número dos principais dogmas. E eles estão divididos em 8 categorias diferentes. Quais são essas 8 categorias diferentes de dogmas da Igreja Católica? Primeiro, dogma sobre Deus. Segundo, dogma sobre Jesus Cristo. Terceiro, dogma sobre a criação do mundo. Quarto, dogma sobre o ser humano. Quinto, dogmas marianos. Sexto, dogma sobre o Papa e a Igreja. Sétimo, dogma sobre os sacramentos. E oitavo, dogmas sobre as últimas coisas. Vamos ver então, de um modo bem resumido, os dogmas dentro dessas 8 categorias que tem a igreja. Vamos começar, claro, pelo topo, lá em cima, os dogmas sobre Deus, coisas que a gente não questiona, que crê, porque é um dado de fé. O dogma da existência de Deus. Então, a ideia de Deus, ela é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente, por meio da sua obra. Então, esse é o primeiro dogma dessa primeira categoria. O segundo dogma sobre Deus, a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não é apenas objeto de conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural. Terceiro dogma sobre Deus, a unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Deus é uno. Quarto dogma sobre Deus, Deus é eterno. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. E quinto dogma sobre Deus é o dogma da Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma. Então, esses são os 5 dogmas sobre Deus. Agora vamos ver os dogmas sobre Jesus Cristo. Primeiro dogma, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Então, sendo chamado em Isaías como Deus conosco, o Emanuel. Então, o dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina com todas as coisas, com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido engendrado eternamente por Deus. Então, esse é o primeiro dogma sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Segundo dogma sobre Jesus Cristo. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam nem se misturam.
Quais são essas duas naturezas? Cristo é possuidor de uma integridade, ou melhor, de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. Ele é divino e é humano, e essas duas naturezas não se misturam. A prova está nos milagres, no seu padecimento. Então, isso é importantíssimo que saibamos diferenciar as duas naturezas de Jesus Cristo. Terceiro dogma sobre Jesus Cristo. Cada uma das pessoas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Existem também duas vontades físicas e duas operações físicas de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. Depois, o quarto dogma sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o quarto dogma sobre Jesus Cristo. Ele, ainda que homem, ainda que ser humano, ele é filho natural de Deus. Quinto dogma sobre Jesus Cristo. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Então, esse é o quinto dogma. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda. Mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício. Sexto dogma sobre Jesus Cristo. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Então, Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo, a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a ara da cruz em sua morte, para conseguir para eles o eterno perdão, para nós o eterno perdão. Então, esse é o sexto dogma sobre Jesus Cristo. O sétimo dogma sobre Jesus Cristo. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Então, a ressurreição de Cristo no terceiro dia é o sétimo dogma da pessoa de Jesus Cristo. O oitavo dogma da pessoa de Jesus Cristo, que subiu em corpo e alma aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai, como nós professamos na oração do creio. Ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu de corpo e alma. Então, esses são 8 dogmas da pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos ver os dogmas sobre a criação do mundo, que são 3 dogmas. O primeiro deles, tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Esse é um dogma da criação do mundo. Então, a criação do mundo, ela parte do nada, e Deus, apenas com a sua vontade fundamental, sua verdade fundamental, ele cria todas as coisas. Então, nós temos também um segundo dogma da criação do mundo, caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo. Então, o mundo é uma coisa temporal, é passageiro. Deus é eterno, mas o mundo não é eterno. Terceiro dogma, conservação do mundo. Deus conserva na existência todas as coisas criadas. Então, esses são os dogmas da criação do mundo. Agora vamos ver os dogmas sobre o ser humano. Primeiro dogma, são 3 dogmas também. Primeiro dogma, o homem, o ser humano, ele é formado por corpo material e alma espiritual. Nós somos formados de corpo e alma. Esse é um dogma sobre o ser humano. Se a pessoa é ateia, ela não vai crer nisso, mas quem crê, quem professa a fé católica, deve acreditar que nós somos formados de corpo e de alma. Segundo dogma, o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por
imitação. Ou seja, pecado, que é a morte da alma, se propaga de Adão a todos os seus descendentes por geração e não por imitação, o que é inerente a cada indivíduo. Esse é um dogma também sobre o ser humano. E terceiro dogma sobre o ser humano: o homem caído não pode redimir-se a si mesmo. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado. Então, nós não nos salvamos por nós mesmos, é Deus que nos salva. Agora vamos aos dogmas marianos, os dogmas relacionados a Maria, a Nossa Senhora. Então, nós temos aqui 4 dogmas relacionados a Maria. Primeiro dogma, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou Imaculada Concepção de Maria. Maria que gerou sem o pecado. Então, a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda a mancha do pecado original. Então, Maria não foi maculada pelo pecado original. Então, esse é um dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Segundo dogma sobre Maria, a sua virgindade perpétua. Maria permaneceu virgem perpetuamente. A Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto de seu divino Filho, sendo mantida assim por Deus até a sua gloriosa Assunção. Se você quiser conhecer mais sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria, eu indico para vocês aqui esse livro que foi escrito por uma amiga minha, a Ramilza Portum, do Rio de Janeiro, sobre a virgindade perpétua de Maria. Fiz o prefácio desse livro dela aqui, é um livro belíssimo que trata desse dogma, o dogma da virgindade perpétua de Maria. Ele foi publicado pela editora Capitolina, do Rio de Janeiro. Só você entrar no site que você vai saber onde encontrar esse livro que trata do dogma da virgindade perpétua de Maria. Terceiro dogma, Maria, Mãe de Deus. Maria, como uma virgem perpétua, gerara a Cristo segundo a natureza humana. Mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, não tem natureza humana. Embora Maria seja humana, quem nasceu dela não tem natureza humana, é divino, é o seu filho, o Verbo encarnado. Daí que o filho de Maria é propriamente o Verbo que subsiste da natureza humana. Então, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, posto que o Verbo de Deus, Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E o quarto dogma mariano é a Assunção de Maria, ou a Assunção de Nossa Senhora, que nós chamamos. A Virgem Maria foi assunta, foi levada ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena. E ela foi levada ao céu no seu corpo, de corpo e alma. Não sofreu nenhuma corrupção, como sucedera com todos os outros seres humanos, que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Nós, seres mortais, passamos pela decomposição. Não foi o caso de Maria. Então, o dogma da Assunção de Nossa Senhora coloca de um modo muito diferenciado dos outros seres humanos. Então, esses são os dogmas marianos. Mas nós temos também os dogmas sobre o Papa e sobre a Igreja. São 5 dogmas sobre o Papa, sobre a Igreja. Vamos lá. Primeiro dogma, a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, que ele restabeleceu os fundamentos substanciais da mesma no tocante à doutrina, culto e constituição. Então, nós cremos piamente que a Igreja foi fundada por Jesus Cristo. Segundo dogma, Cristo constitui o apóstolo Pedro como primeiro
entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Então, o romano pontífice é o sucessor de Pedro e tem como primado todo o seu rebanho. Então, esse é um outro dogma sobre a igreja. Terceiro dogma: o Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não somente em coisas de fé e costume, mas também na disciplina e no governo da igreja. Conforme essa declaração, o poder do Papa é de jurisdição, é universal, é supremo, é pleno, é ordinário, é episcopal, é imediato. Então, quando você vê alguém questionando sobre a atitude do Papa, questione se aquela pessoa de fato é uma pessoa católica, porque ela não crê no dogma, nesse dogma da igreja. Como é o dogma seguinte, o dogma da infalibilidade papal. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra. Sujeito da infalibilidade papal é todo o Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro, e não outras pessoas ou organismos. Então, o Papa tem a sua infalibilidade, a quem o Papa confere parte de sua doutrina magistral tem essa característica. E o quinto dogma sobre Papa e a igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e de costumes. Então, aquilo que a igreja propõe, aquilo que a igreja coloca para nós como doutrina, isso nós devemos crer, obedecer, colocar em prática. Então, esses são os dogmas do Papa e da igreja. Mas nós temos também os dogmas sobre os sacramentos. Quais são esses dogmas? São 9 dogmas sobre os sacramentos. Primeiro deles, o batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Segundo dogma, a confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. Terceiro dogma, a igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo, o sacramento da confissão, ele é um dogma. Então, também quando você ouvir pessoas católicas ou que se dizem católicas, dizendo, eu não confesso com o padre, eu confesso diretamente com Deus, ela está indo contra o dogma do sacramento da confissão. Depois, quinto dogma, o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Sexto dogma, Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. Então, é inquestionável o fato da consagração, da transubstanciação. Então, na hora que o padre está consagrando as espécies, o pão e o vinho, ali acontece a transubstanciação que se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Isso é um dogma da igreja essencial da nossa fé. Sétimo dogma, a unção dos enfermos. É verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Se existe algum enfermo entre nós, façamos a unção do mesmo com o nome do Senhor. Então, o sacramento da unção, ele é um verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Depois também é um dogma o sacramento da ordem, é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Jesus Cristo. Então, existe uma hierarquia dentro do sacramento da ordem, que é por ordenação divina, podemos dizer, que são os bispos, os presbíteros ou padres e os diáconos. E, por fim, o sacramento do matrimônio. Ele é verdadeiro e próprio sacramento, ele é instaurado por Cristo desde a igreja primitiva
E por isso a igreja fala da sua unidade, da sua indissolubilidade, levando à categoria de sacramento. Então, esses são os dogmas dos sacramentos, que são inquestionáveis. E, por fim, os dogmas sobre as últimas coisas. Aqui são dogmas, podemos dizer, escatológicos. A morte e sua origem. A morte, na atual ordem de salvação, é consequência primitiva do pecado. Esse é um dogma, no sentido da morte, não no sentido físico, mas no sentido de morrer, de perder a alma. O céu ou paraíso é um outro dogma, o inferno é outro dogma, o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo é outro dogma sobre as últimas coisas, a ressurreição dos mortos no último dia é também um outro dogma, e o juízo final é um outro dogma. Então, se nós olharmos aí a oração do creio que nós fazemos na missa, logo após a homilia, ali estão relacionados praticamente todos os dogmas da igreja, né? A nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos. Então, aqui está um pouco resumido sobre os dogmas da igreja. É um tema bem complexo, um tema da área da teologia dogmática, mas que é importante a gente saber. Se você gostou desse tema, procure aprofundar um pouquinho mais. Geralmente as pessoas que estudam teologia, elas aprofundam nesses aspectos e que são bastante ricos para entender e vivenciar melhor a nossa fé. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.